Essa história começa em 1849. O fisiologista alemão Arnold Berthold percebeu algo estranho. Ele removeu os testículos de galos jovens e viu que eles perdiam agressividade, força e até as características físicas da espécie. Quando reimplantava o tecido testicular, os efeitos eram revertidos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo nos testículos regulava a masculinidade. Décadas depois, cientistas começaram a buscar essa substância misteriosa. Em 1927, um grupo de pesquisadores extraía litros de urina e litros de sêmen de touros para tentar isolar um composto ativo. A técnica era bem primitiva e os resultados limitados. A testosterona foi isolada pela primeira vez em 1935 pelos químicos Leopold Ružička e Adolf Windaus, que receberam o Prêmio Nobel de Química por essa descoberta. Em seguida, a testosterona foi produzida de forma sintética, permitindo seu uso mais amplo. Mas havia um problema. A testosterona natural tinha uma meia-vida curta no corpo humano. Para manter níveis altos, era preciso injetá-lo constantemente. A solução veio então bem rápido. Cientistas criaram os ésteres de testosterona, versões sintéticas com maior duração no organismo. Testosterona propionata em 1935, primeira versão injetável, absorção rápida. Testosterona enantato, 1954, duração mais longa, injeções menos frequentes. Testosterona cipionato, 1955, muito usado nos Estados Unidos, ação semelhante ao enantato. O objetivo inicial era uso médico. Tratar hipogonadismo, perda muscular em doenças graves, estimular a recuperação de pacientes debilitados. Mas logo, ficou evidente que isso iria muito além da medicina. Na década de 1940, o uso de testosterona sintética já se tornava relevante em várias áreas, incluindo a medicina esportiva. Mas a verdadeira revolução começou nas décadas de 1950 e 1960, quando fisiculturistas começaram a utilizar essas substâncias para aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho atlético. Mas a história dos esteroides vai além dos fisiculturistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha experimentava substâncias para aumentar a agressividade e resistência dos soldados. Entre as drogas utilizadas estavam anfetaminas, como o Pervitin, que não só aumentava a energia e resistência dos soldados, mas também os tornava mais agressivos e dispostos a lutar sem descanso. Uma rápida e simples definição para o que são as anfetaminas. São substâncias estimulantes que afetam o sistema nervoso central, aumentando a energia, a atenção e a concentração, mas podendo também causar sentimentos de euforia e agressividade. Originalmente, as anfetaminas foram usadas para tratar condições como narcolepsia e TDAH, mas também é usada para melhorar o desempenho físico ou para manter as pessoas acordadas por mais tempo. O uso excessivo de anfetaminas pode levar a sérios problemas, como aumento de pressão arterial, problemas cardíacos e dependência química e física. Voltando à testosterona. Embora a testosterona não fosse amplamente usada ainda no campo de batalha, essa experimentação com drogas para aumentar a agressividade e o desempenho físico abriu caminhos para o uso de substâncias semelhantes em outros campos, incluindo o fisiculturismo. Após a guerra, a União Soviética se tornou a nova potência do desenvolvimento esportivo. Nos Jogos Olímpicos da década de 1950, os soviéticos começavam a vencer de forma esmagadora em esportes de força. O segredo? Eles estavam administrando testosterona em seus atletas. O médico americano John Ziegler percebeu isso e, em parceria com a Ciba Pharmaceuticals, desenvolveu um novo composto para os americanos competirem de igual para igual, Dianabol em 1958, ou a metandrostenolona. Um esteroide anabolizante em forma de comprimidos. Agora a ciência do desempenho tinha entrado no esporte e não sairia nunca mais. Durante os anos 60 e 70, o fisiculturismo deixava de ser apenas uma exibição estética e se tornava uma batalha de proporções. Os corpos de Steve Reeves ainda tinham uma aparência natural, mas então surgiram nomes como Arnold Schwarzenegger, Frank Zane e Sergio Oliva. Eles estavam maiores, mais secos, mais densos. Os fisiculturistas da Era Dourada usavam anabolizantes sem culpa, sem medo, sem testes antidoping. Não existiam restrições. Os ciclos eram relativamente simples. Dianabol, a base do crescimento, ganhos rápidos e volumosos. Primobolan, manutenção da massa muscular sem retenção. E Decadurabolin, força e recuperação articular. O tamanho dos competidores aumentava a cada ano. O ideal estético natural tinha sido abandonado.
A pergunta não era mais quem tinha o melhor shape, mas sim quem conseguia crescer mais. Os anos 80 e 90 viram o crescimento absoluto do uso de anabolizantes. Fórmulas mais complexas, doses maiores, novas substâncias. E os primeiros sinais de que havia um preço começaram a aparecer. Andreas Münzer, o físico mais seco da história. Morte por falência múltipla dos órgãos. Rich Piana, uso contínuo por décadas. Morte por ataque cardíaco. Dallas McCarver, 26 anos. Parada cardíaca em casa. Os ciclos deixaram de ser simples. Agora envolviam combinações pesadas. Trembolona, o composto mais agressivo, dava força extrema e tinha efeitos colaterais brutais. Insulina mais GH, o segredo para volumes incontroláveis. DNP, um queimador de gordura tão potente que poderia causar hipertermia fatal. O culto ao tamanho máximo não tinha mais limites. A cada ano, os corpos cresciam, mas as vidas encurtavam. Com o aumento do uso de esteroides, surgiu uma romantização da testosterona como o caminho para alcançar o corpo perfeito, forte, musculoso e imbatível. Mas essa imagem era manipulada. O uso dos esteroides não trazia apenas resultados rápidos, mas também consequências devastadoras para a saúde, como desequilíbrios hormonais, problemas cardíacos e dano hepático. No entanto, a pressão social e competitiva pelo corpo idealizado tornaram a substância quase indispensável no universo dos fisiculturistas. No entanto, é importante ressaltar que os esteroides não são uma solução definitiva. Embora eles possam aumentar a força e a massa muscular, os efeitos colaterais a longo prazo são irreversíveis. A testosterona, como qualquer substância química, tem seu preço. Alguns deles incluem dano hepático. O uso prolongado pode causar cirrose ou tumores no fígado. Infertilidade. Pode reduzir a produção natural de esperma, levando à infertilidade masculina permanente. Aumento do risco cardiovascular. Pode causar hipertensão, acúmulo de colesterol ruim, o LDL, e aumento do risco de infarto e acidente vascular cerebral. Ginecomastia, desenvolvimento de tecido mamário nos homens causado pelo desequilíbrio hormonal, ou o que a gente chama de aromatase. Alterações psicológicas, como agressividade, depressão e ansiedade. Alterações no sistema endócrino. O uso de esteroides pode causar uma supressão da produção natural de testosterona, o que pode levar à disfunção erétil e diminuição da libido a longo prazo. Calvície. Os esteroides podem acelerar a queda de cabelo em indivíduos geneticamente predispostos à calvície masculina. Esses efeitos colaterais são apenas alguns exemplos dos riscos sérios e irreversíveis associados ao uso indiscriminado de esteroides. O dilema que muitos enfrentam é: vale a pena correr o risco? Por um lado, a promessa de um corpo perfeito com músculos definidos e força extrema, tem o outro, que são os riscos para a saúde, que incluem a perda da fertilidade, danos ao coração e o comprometimento da saúde mental. A romantização da testosterona criou uma pressão, tanto social quanto interna, para que os homens buscassem essa substância como o caminho para a autossuficiência física. Mas o que muitos não percebem é que, embora os esteroides possam transformar fisicamente, eles não garantem uma transformação duradoura. Eles podem, na verdade, ser o caminho mais curto para o colapso do próprio corpo, enquanto a verdadeira força vem do equilíbrio. Força não é só sobre músculos, é sobre saúde, resistência e longevidade. Os anabolizantes mudaram o esporte, criaram lendas, quebraram recordes impossíveis, mas também destruíram carreiras, causaram mortes prematuras e deixaram cicatrizes irreversíveis. Nos anos 2000, o controle antidoping ficou mais rígido, mas o mercado underground explodiu. Fórmulas clandestinas, laboratórios sem regulamentação, substâncias cada vez mais potentes. O fisiculturismo, powerlifting, os esportes de elite, tudo foi moldado por essas substâncias. A força química pode levar um homem ao topo. Mas será que ela o mantém lá?